desespera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Graças ao nosso Senhor estamos de volta, vamos iniciar o dia pedindo a sua graça, glorificando o seu nome, suplicando pelos nossos irmãos e amigos e aprendendo um pouquinho mais. Um texto muito conhecido, muito utilizado, às vezes até de uma forma bem sem sentido. Algumas pessoas usam esse texto na evangelização como se tivesse um trunfo, e não tem. Mas é muito importante. Nós vamos ler João 2, de 1 a 11, Jesus na festa de casamento. Temos muitas lições, múltiplas lições. A primeira de cara é que Jesus era um homem sociável, ele participava da vida pública das pessoas, da alegria das pessoas, da vida comum da sociedade. Temos muita coisa nesse texto, é riquíssimo esse texto, mas se torna empobrecido pela forma como fazem uso. E eu não tenho condição de fazer nada melhor do que os outros, não. Possivelmente vou usar uma coisa que você ainda não ouviu. Bom, João 2, de 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai a água agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Um texto lindo, é um texto maravilhoso, falando de uma situação extraordinária. Jesus numa festa de casamento. Mas eu já ouvi muita coisa, já vi gente sem preparo evangelizando, aí tem aquela resposta negativa do idólatra, né, do descrente. Ele: mas Maria disse, fazei tudo que ele me disser. Tem nada a ver com evangelização. Mas tem uma coisa bem interessante nesta observação. Por que Maria disse isto? Para os responsáveis pelo bem-estar dos convidados. Por que ela disse: fazei tudo o que ele vos disser?
Alguns colocam isso aqui nos seus livros, em sua literatura, em suas pregações, como sendo o primeiro milagre de Jesus. Eu nunca vi assim nesse texto. Por quê? Se ele era acostumado a fazer algum milagre, alguma coisa em casa tinha acontecido, para ela dizer com tanta segurança, com tanta certeza, fazei tudo o que ele vos disser, ela conhecia operações diferenciadas, acontecimentos miraculosos realizados por Jesus. Não havia ali adivinhação da parte da mãe. Não havia espetáculo da parte do filho. Não havia nada diferente do que acontece em muitas festas. Bastante alimento, bastante bebida, no caso lá, bastante vinho, e tinha mais gente do que o vinho tinha sido preparado. Faltou o vinho, era de qualquer forma um vexame para quem oferece uma festa, uma recepção e falta servir alguém. E também não sabemos, existe alguém, era casa de alguém da família e tal. O texto não fala, o texto não dá nenhuma indicação, mas todo judeu tinha um relacionamento de proximidade muito familiar. Não precisava ser parente. Não precisava ser parente. O judeu tinha um relacionamento de proximidade muito grande. Então, não tem como adivinhar nada do texto. Agora, Jesus fez um milagre extraordinário. O vinho da água transformada em vinho, aquele resultado do milagre, se torna um vinho superior ao ponto do mestre fazer a observação. Os outros servem primeiro o bom vinho e depois o vinho inferior. Aí você agiu diferente e serviu primeiro o vinho inferior e agora o melhor vem depois. Então, tem muitos princípios nesse texto que são de fundamental importância. Todo homem põe primeiro o vinho bom, depois todo mundo já bebeu, já comeu, então põe um vinho de segunda. Mas lá, o vinho que Jesus fez através do milagre era melhor do que o vinho guardado para a festa. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Não significa que ele não tivesse feito milagres, feito sinais em Nazaré ou em outro lugar. Aqui, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná. Não significa que eram os primeiros sinais, os primeiros milagres dele, foram os primeiros em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória, foi uma ocasião em que o nome de Jesus, a ação de Jesus, despertou naquele contexto da festa as pessoas que estavam presentes, o mestre que provou o vinho, os homens que botaram a água, que encheram de água. Por que tinha aquelas 6 talhas ali? Todo judeu tinha o hábito saudável de fazer a asepsia. Então tinha todo lugar, toda a residência tinha o lugar de colocar água para se usar sem sujeira. Era água pura para fazer purificação. Era água boa, água potável. Portanto, aquelas vasilhas não eram como as nossas tinas de banheiro, não. Eram talhas, vasilhas para se colocar água para consumo humano. Era coisa limpa, coisa especial. Então, o hábito,
o hábito dos judeus, fazerem asepsia criteriosamente, até pelo aspecto cerimonial, facultava ter aquelas 6 talhas ali, tendo em vista tratar-se de uma festa. Então, ele mandou encher as 6 talhas, encheram até em cima, a observação, encheram mesmo, ficaram cheias, e ele mandou levar a água para o mestre. O mestre provou e fez a observação. O mestre levou a água para o seu provadouro ali e fez a observação. Você agiu diferente. Os demais primeiro serve o vinho bom e, por último, o vinho de outra qualidade, um vinho inferior. Você serviu primeiro o vinho inferior e guardou este vinho maravilhoso até o final. Você agiu diferente. Na verdade, era o resultado, era o fruto do milagre. Agora, é para você pensar, por que Jesus iniciou este milagre em Caná, numa festa de casamento? Porque ele era um homem comum, sociável, que participava da vida social e da felicidade, da alegria das pessoas. Por que que a mãe de Jesus, por que que Maria, a mãe de Jesus, recomendou, fazei tudo o que ele vos disser? Certamente ela já sabia, ela já conhecia, ela já tinha experiência com as atitudes dele na condição de filho de Deus. Ele, com 12 anos, lá no meio dos doutores, disse para ela, perante o pai, perante os outros: por que vocês estavam me procurando? Não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Imagina um garoto dizer isso para o pai, que já naquela fase, que era que sabia. Só quem soubesse da história que ela contou para Isabel, contou para algumas pessoas da família, e tudo. Mas Jesus era filho do José. Até os fariseus, os saduceus, os ignorantes, os inimigos de Jesus, todo mundo sabia. Não é esse filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas e tal. Suas irmãs não estão entre nós. Portanto, Jesus era uma pessoa conhecida, seus pais eram conhecidos, e ele disse isso para seus pais. Por quê? Não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai, referindo-se a Deus. Então, por que ela disse, fazem tudo o que ele vos disser? Porque não foi o primeiro milagre. Ele fez esse milagre, iniciou esse milagre em Caná. Iniciou em Caná da Galileia. Mas não significa que ele ainda não tivesse realizado milagres na sua história. Já tinha 30 anos, né? Já tinha um histórico com a sua família. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. A Bíblia é um mar de letra, é uma fonte maravilhosa, gloriosa de tudo que é tema inspirador, é uma bênção para nós. Infelizmente estão fazendo da igreja uma pândega e lendo a Bíblia Sagrada com medo, tem medo de ofender, medo de desagradar. A mensagenzinha é um conta-gota, a cantarola se estende, canta e descanta, e encanta, e recanta, e trecanta. É uma cantarola, muitas vezes até coisa sem futuro, coisa de internet, de gente que não sabe nem quem é Deus. E a mensagem é uma coisinha. Estamos, querendo ou não,
contribuindo com uma igreja nanica, uma igreja anêmica, uma igreja enfraquecida, uma igreja quase tuberculosa. Em termos de igreja, de organização. Alguns estão aí, já em estado terminal. Algumas também, ainda bem que estão terminando. Algumas estão fechando. Nunca vi falar de igreja falir, mas feita com má intenção, feita com produto ruim, por gente ruim que não sabe quem é Jesus, não tem temor de Deus nem interesse, então termina fechando. Ande com Deus, sirva ao Senhor, faça a obra de Deus. Não tenha medo de ser ignorado. Faça a sua parte e Deus te abençoe. Nós vamos fazer a intercessão e hoje nós vamos interceder pelas viúvas. Você acredita que eu visitei uma viúva? O marido, mais de 1 ano que faleceu. E ela não recebeu 1 centavo. Mais de 1 ano. Esse sistema só pode ser muito podre. É muito difícil. Ainda bem que tem família para ajudar. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Guarda os meus irmãos, manifesta o Teu poder. Dá, meu Senhor, a cada um a Tua direção e proteção. Te louvamos pela palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua palavra santa. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nos dar o necessário, Senhor, para a nossa alimentação espiritual. Pai querido, guarda toda a Tua igreja, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos. E agora, Senhor, te apresentamos as viúvas, te apresentamos os viúvos, Pai, aqueles que têm direitos e não têm sido reconhecido o seu direito, não têm sido atendido em seu direito. Ó, Senhor, tenha compaixão, ajuda eles, dá graça, dá direção, Senhor, coloca pessoas certas no caminho deles para ajudar, meu Senhor, no meio das instituições falimentadas do nosso país. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja em toda a terra. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.